conselho do seminário está reunido, tem que orar por eles. Ele sacou as ideias de lá, não é verdade? Tá bom, vamos orar para começar então. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade dessa noite, dessa possibilidade que o Senhor nos concede de iniciar um novo semestre, pelo qual suplicamos as tuas bênçãos e a tua companhia conosco. Que o Senhor, nesse semestre, continue falando profundamente no nosso coração. Amém. E ajudando a cada um de nós a harmonizar o nosso coração com o teu coração. Amém. Para que a gente possa, de maneira feliz, alegre, obedecer ao Senhor em todos os seus caminhos. Amém. Então, nessa noite, nós queremos apresentar ao Senhor a nossa gratidão por essa oportunidade do semestre. Pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor receba o nosso louvor. Amém. Oramos assim, agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu separei 3 louvores para que a gente pudesse enaltecer, o nosso Deus, que a gente pudesse reconhecer tudo que Ele faz, fez e fará nas nossas vidas. E sempre que eu penso nos louvores que eu vou escolher, eu penso assim, o que a gente quer falar, e dedicar para Deus quando a gente está louvando. Então eu pensei muito em a gente reconhecer como Ele é fiel, como Ele cuida, como Ele é Deus. Também colocar aqui nesse momento um coração que quer servir e ser usado por Ele, E também que a gente faça tudo isso em espírito e em verdade, que a gente possa dedicar ao máximo mesmo. Não fazer porque alguém vê, não fazer porque a gente quer agradar a nenhuma outra pessoa, mas fazer porque a gente entende a quem a gente serve. Então eu queria convidar vocês a ficarem de pé, quem puder e quiser, que a gente possa adorar de coração nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
bondade de Deus. Vamos, és fiel de novo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, aleluia, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez o refrão. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Vamos lá do refrão, da introdução.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, porque é para te adorar, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, que seja um anseio genuíno no nosso coração, estar ao teu lado todos os dias da nossa vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, sim, Senhor, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vou falar aqui de cima porque está gravando, então lá de baixo não alcança a voz. Acho que uma das preocupações que a Igreja Evangélica Brasileira tem com certa frequência é expressada numa certa ênfase que tem sido dada à revitalização da Igreja. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, processo de revitalização de igreja, de implantação de igreja. Mas, na minha experiência prática, no tempo que eu estava no campo missionário e depois, mesmo na prática pastoral, eu não tenho visto melhor dinâmica para revitalizar uma igreja do que o compromisso missionário. Todas as igrejas que eu tenho acompanhado ao redor do mundo com forte compromisso missionário são muito abençoadas em termos de revitalização da própria igreja, ouvindo as histórias do campo, criando sensibilidade, ouvindo as histórias, mudando o seu senso de prioridades, mudando a sua perspectiva de necessidade, o que para a gente parecia um absurdo quando a gente ouve alguma história e diz, imagina a situação lá como está. Então, uma das coisas que na escola a gente faz questão de enfatizar é de que, se nós amamos a Deus, e de fato amamos, ato contínuo, a gente vai amar quem Deus ama. E a missão é a expressão dessa obediência, de amar a Deus e amar aqueles a quem Deus ama. E o resultado que eu tenho visto é isso, igrejas que se comprometem e se lançam com pouco recurso, não é questão de muito recurso, é com obediência, vontade e desejo de servir e obedecer a Deus. Na experiência, no compromisso missionário, elas se revitalizam de uma maneira muito especial. Muda o foco do problema, muda as ênfases, muda as prioridades. Então, tem sido muito interessante ver esse... Não sei se existe uma tese sobre isso, Ana Alzira, mas talvez valha a pena escrever um estudo sobre isso, né? Como é que o compromisso missionário da igreja impacta a igreja que está comprometida com esse esforço missionário. Porque, às vezes, a gente acha que a revitalização é simplesmente a aplicação de técnicas, né? Técnicas de gestão, de sensibilidade cultural, mas por que não pensar, por que não verificar se é esse compromisso missionário? Em função disso, aqui na escola a gente tem tido um privilégio enorme de, por causa das circunstâncias geográficas, topográficas e de espaço, somente no tempo que eu estou aqui, pode ter acontecido antes, mas eu já pude acompanhar aqui na igreja o nascimento de 5 novas igrejas. Dessas 5 novas igrejas, 4 funcionaram nas dependências da escola. Então, aqui, por exemplo, funciona a Igreja Presbiteriana do Caminho. No outro prédio já funcionou a Igreja Batista da Esperança, já funcionou a Igreja Metodista Livre. Então, várias denominações que não somente nascem no espaço do seminário, como utilizam o espaço do seminário para deixar estreito esse vínculo com a missão, com o serviço à igreja. E a gente é muito abençoado pelo fato de ter sempre uma igreja perto da gente e poder participar de alguma forma. Depois a igreja cresce, fica grande, importante, abandona a gente, vai embora e tudo bem. Coisa que é igual os filhos, né? Crescem, vão embora, pegam a moto e somem no mundo, não é? Mas não esquecem da gente, não. A gente deixa um trauma bem forte neles, eles não esquecem da gente nunca. Mas pense nisso, como é que a obediência missionária afeta
a comunidade na qual essa obediência é intensificada, vivida e priorizada. Então, nós temos o privilégio no Brasil de ter um esforço missionário significativo. Pode ser mais? Pode ser mais. Precisa ser mais? Precisa ser mais. Temos suas falhas? Tem suas falhas. Mas a gente tem a oportunidade de ter pessoas que se comprometeram com o esforço missionário da igreja, que se lançaram em obediência por um longo tempo, toda uma jornada de vida. E a gente tem o privilégio de ter alguma dessas pessoas aqui na escola com a gente, para nos ajudar a manter essa chama, esse compromisso, essa visão acesa o tempo todo. A gente tem o Marcos Amado e a gente também tem a Ana Alzira, para ajudar a gente nesse processo. Então, hoje, nós vamos ter o privilégio de ouvir a Ana Alzira, alguém que Deus tem utilizado por muitos anos, de muitas formas, de muitas maneiras, em muitos lugares, impactado muitas vidas, e a gente está muito feliz de contar com o apoio da Ana aqui. Ana, eu vou orar por você, abaixar esse microfone. Você vai tirar, Ana, ou prefere falar com um pedestal? O que você acha? Posso falar assim. Assim mesmo? Tá bom. Então, Ana falou, está falado. Deixa eu orar por você, Ana. Senhor Jesus, muito obrigado pela a bênção e o presente que tem sido a vida e o ministério da Ana entre nós. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dela e através da vida dela. Nessa noite, nós agradecemos ao Senhor por tê-la conosco e pedimos uma vez mais que o Senhor a use para que ela possa transmitir aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Que o Senhor continue abençoando sua vida e o seu ministério. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Ana. Obrigada. Graça e paz. Graça e paz de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria dizer para vocês, deixa eu só me organizar aqui, eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse negócio aqui. Peraí, eu ponho aqui então, é que eu tenho que ser obediente, né? Falaram para... Ups. Tá bom. Deixa eu trazer o microfone mais para perto. Deu? Tá. Então, boa noite, graça e paz. É muito bom estar com vocês. Queria dizer para vocês que estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com o seminário. Também sou professora agora, espero que possamos crescer juntos. E eu queria dizer para vocês que já até conversei lá com a Eliane e com o Zé, eu falei, olha, eu não vim dar aula. Se você veio aqui para assistir aula, então não é o que vai ter aqui. Eu vim aqui, a coisa hoje à noite é mais para conselho de velho. Conselhos do velho missionário. O que Deus teria para nós. Eu queria muito conversar um pouco com vocês sobre vocação e missão. É o assunto assim que eu orei e preparei, falei, não, porque tal seminário, nós vamos falar um pouco de teologia da missão, porque a missão dei, porque não sei o quê, vamos falar lá de mandato cultural, não sei o quê. Mas o Senhor me voltava para a palavra e falou, você tem que falar isso aqui. E eu quase fui desobediente, viu, gente? Porque eu tinha preparado outra coisa. Mas queria dizer para vocês que é uma alegria poder falar sobre vocação, né? E eu queria hoje, então, conversar com vocês sobre... E foi interessante que hoje a minha devocional quase trouxe para vocês, para prova que tinha a ver com o texto de hoje, que tinha a ver com o tema. A devocional hoje foi uma cacetada na minha cabeça. Eu falei, olha, eu vou até levar lá para o pessoal ver. E a devocional hoje falava muito sobre os processos de Deus na nossa vida, né? E que às vezes você pensa assim, eu estou sofrendo, as coisas não estão bem, mas vai ficar bem. Nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo que tudo tem que ficar bem, gente, né? E essa coisa do eu decreto e é o poder, e a gente só está ouvindo sobre uma igreja que tem que ser super poderosa, maravilhosa, e aquela igreja que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A palavra fala muito dessas minorias então a gente está vendo mais assim, que se você não estiver sempre feliz, as redes, né? Tudo é alegria, gente. E quando sai dali do Instagram, né? Enfim, então... e essa devocional de hoje falava assim, que às vezes nós estamos tão preocupados com a meta, meu objetivo, meu ministério, eu quero chegar lá, tantas almas, tantos membros, não sei o quê. E eu estou tão preocupada com as metas que eu não vejo o agora do processo de Deus. E sabe? E às vezes você pensa assim, não, qual o propósito de Deus? O propósito é isso aí, fofo. É o que você está passando. O propósito, às vezes, é essa dor mesmo. Alguém, outro dia, não é a primeira vez, uma pessoa me perguntou, Nauzira, como é que você aguentou a guerra? E tal. Eu vivi em Angola, quem não conhece, quer dizer, eu acho que aqui não sou conhecida, aqui é um público mais presbiteriano, né? Eu sou missionária batista, vivi num país em guerra. Vivi lá 17 anos, na Angola, na Guerra Civil. Então, aqui tem a Rose, minha amiga de faculdade, que estudamos juntos. E quando eu estava fazendo a faculdade batista, eu fiz enfermagem também. E eu fui para lá para ser enfermeira, para tal, não sei o quê. E às vezes você pensa assim, gente, e está dando tudo errado, né? E eu falo muito para os jovens, galera, dar tudo errado é o melhor que podia te acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Cheguei lá, meu Deus, tal, porque aqui não fui reconhecida, aceita por muitos. Então eu achei, e lá também fui desprezada, porque eu era uma mulher branca, magricela, solteira, não tinha um homem na minha vida. Então eu era o improvável, desprezível. Mas foi assim, nessa situação, que Deus preparou tudo para eu estar ali, e foi através da enfermagem, né, que Deus abriu as portas. Eu fiquei mais conhecida que banana e Coca-Cola, e no meio daquela guerra, trabalhando com o governo, no hospital, ajudei a começar a escola de enfermagem, ajudei vários trabalhos lá, Secretaria de Saúde Pública, não sei o quê. Fiquei muito conhecida. Aí depois veio aquilo que eu queria muito, estar servindo através da igreja, servindo os irmãos. Mas onde eu queria chegar é que a pessoa disse, como que você aguentou? Então, às vezes, eu fico pensando, eu venho da favela, não é? Quando a Rose me conheceu, eu era recém-convertida, não sei se a Rose lembra, né, Rose? Eu era crente há pouco tempo. A teológica, uma das loucuras que ela fez na vida foi me aceitar, né? Com pouco tempo de convertida, saindo de um favelão, do espiritismo, meu pai era chefe de terreiro, uma família totalmente... E o que acontece? Aquela vida sofrida ali imprimiu algumas coisas em mim. Então, eu creio que o que me fez aguentar muita coisa foi essa vida. E, às vezes, você pensa assim, Deus, o propósito de Deus... E, às vezes, a gente não vê que Deus já está trabalhando, não é? Deus está te preparando, mas é o hoje também o seu propósito. Não rejeite esse provisório. Eu falo sempre para a turma assim, José viveu intensamente aquele momento, e às vezes a gente pensa assim, será que ele ficava lá, eu mato aqueles meus irmãos, a hora que eu encontrar, que não sei o quê. Mas José viveu intensamente o seu hoje, né? Aquele momento ali, e foi tão lindo o que Deus fez através dele. Deus foi preparando, né? E a gente vive hoje dias onde todo mundo já quer ser primeiro-ministro. Mas queria dizer para você, né? Essa devocional falava isso. Então, o propósito de Deus, né, já é esse agora, o que Deus está fazendo. Então, meus queridos, né, a gente vive... Eu queria falar um pouquinho sobre vocação, e eu queria que você abrisse a Bíblia ou acessasse, né? Agora vamos acessar no livro de Jeremias, e a gente vê assim, um líder para um momento tão difícil, né? Um profeta para momentos tão difíceis, mas era um líder atento aos sinais dos tempos.
um líder, e eu não sei se vocês viram nas notícias, na escolha do Papa, eu estava lendo lá os artigos, e um deles falavam assim, que um dos critérios teria que ser um homem atento ao seu tempo, aos sinais dos tempos, né? Eu acho que a gente procura mesmo no mundo atualmente líderes que também, né, estejam atentos a esses sinais dos tempos, né? Tempos de instabilidade. Alguns já falam que a gente vive assim, os teóricos falam, né, que a gente sente um temor nas pessoas desse futuro distópico, essa inconstância, essa instabilidade, para onde iremos, né, o que vai acontecer. Então, por isso, a gente precisa... E aqui é um lugar de formação de lideranças, líderes atentos ao seu tempo. Eu falo muito com os meus alunos em Teologia da Missão. Nós não temos que chegar aqui, bom, vamos lá, como é que vou ganhar 300 almas e tal. Não, nós estamos aqui, acima de tudo, na Palavra de Deus, entender mais a história de Deus. E como, nesse tempo agora, nós podemos ser relevantes, podemos obedecer a Deus na sociedade que nós vivemos, não é? Então, abre lá em Jeremias capítulo 1. Eu vou ler uma parte só, porque o capítulo é muito grande, né? Mas vejam, o verso 5, por exemplo. Desculpem fazer isso por causa do tempo. Eu até queria pedir para o Zé se você fazia assim, quando faltar 5 minutos, porque eu não contei o tempo. Não, mas... não, eu quero... É que a conversa, eu depois fui ver que ficou longa, então eu quero dar uns cortes. Vocês não ligam, não, tá? Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito, não é? Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você, não é? Então, o Senhor chama ele aqui, um profeta, e a palavra de Deus diz que Deus tinha planos para ele, o quê? Um profeta para as nações, era o que Deus tinha em mente com ele, né? Mas eu disse, eu estou lendo a Bíblia a mensagem, tá? Jeremias 1,6 agora, mas eu disse, um momento, Senhor, olha para mim, não sei nada, sou um menino, sou muito jovem, né? O Eterno me disse, não diga, sou apenas um menino, eu direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu direi o que falar, e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá, cuidando de você. É o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse, veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar, destruir, despedaçar e demolir, depois começar de novo, construindo e plantando. Então, a mensagem do Eterno veio a mim. O que você está vendo, Jeremias? E eu queria destacar especialmente aqui o verso 17. Você fique de pé e de prontidão. Levante-se, faça a sua parte. Diga exatamente o que eu ordenar. Não retroceda. Do contrário, você será afastado da missão. Preste atenção enquanto o preparo para a tarefa. Eu farei invencível como uma fortaleza, firme como uma coluna de ferro, sólido como uma muralha. Você é um sistema de defesa de um homem só, contra a cultura vigente, contra os reis e príncipes de Judá, contra os sacerdotes e líderes locais. Eles vão lutar contra você, mas não vão nem arranhá-lo. Eu defenderei você em cada minuto de luta. É o decreto do Eterno, não é? Então, como já disse alguém, Deus não escolhe, gente, necessariamente os fortes, os bem preparados. Vocês sabem que muitas vezes em Angola, o angolano tem uma coisa muito bonita, é muito sincero. Não é igual a gente, geralmente, ai, obrigada, mas, olha, quer provar? Ai, que delícia, mas você não gostou. O angolano fala assim para você. E muitos diziam, mas é você, a missionária, né? Que hoje eu estou muito gorda, mas eu era muito magra, né? E então eu era muito rejeitada, eu era assim realmente o improvável lá. Mas a gente vê aqui um profeta muito jovem, não é? Muito jovem,
mas Deus falando para ele, eu vou usar você, mesmo na contracultura, não é? E é interessante, então, eu pensava nessa noite para conversar com vocês, não é? Sobre as motivações de estar num seminário, motivações, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo e por quê. A empresa que eu estou, por quê, enfim, não é? É muito importante, gente, cada um de nós ter bem claro nossas motivações. Sabe por quê? Se você não tiver claro suas motivações, sua vocação, qual sua vocação? Como missionário, você volta na primeira. Eu sempre falo nos treinamentos missionários, olha, se você não souber bem quem você é, o que Deus tem para você, a sua vocação, você volta na primeira. Primeiro problema que tiver lá, você... E essa é uma das respostas que eu dou para as pessoas. Por que você aguentou? Sabe, gente, quando eu tinha muita dúvida se eu ia ser missionária mesmo, porque todo mundo estava contra, até a família. Você é maluca, você é uma doida. Aí eu estava noiva, aí o noivo já não queria ir, já tínhamos ido em cartório, tudo. Então, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu queria estar dentro da motivação correta. Eu não queria ir, porque é lindo, porque é a África, né? Hoje eu estava conversando com um grupo de missionários em Portugal, uma aula lá em Portugal, e eu falava para eles, qual a sua motivação para estar aí? Porque quando eu não estou na motivação certa, a primeira coisa que ia acontecer... E também se a motivação pastoral, se você não tiver certeza, a vocação de Deus... vai ser mais um técnico em manutenção por aí. Aliás, viu, gente, eu como velha, o que mais estou vendo por aí nas igrejas é técnico. A gente vê hoje poucas vocações pastorais. As igrejas, muitas estão só na manutenção. Vamos segurar a coisa aqui para não... Mas que o Senhor fale com você, que o Senhor, no seminário, durante o teu curso, a tua vida... sabe, mostrar claramente as motivações, a sua vocação. Amém, gente? Por que eu estou aqui, não é? Alguém já disse assim, que a nossa marca não se define pelo que a gente faz, não é fazer por fazer, mas se define, não é? Pelo que nós geramos, pelo que nós vamos causar. Tem um livro do John Ortberg, ele diz assim, que a coisa mais bacana da vida não é o que você faz e é toda a sua experiência, mas é quem você vai se tornar, não é? Então, é muito importante isso, o que nós estamos gerando, causando, não é? E é muito importante, então, o nosso projeto de vida, isso eu falo muito, é minha reza, sabe, gente? O nosso projeto de vida, estar alinhado com a Missio Dei, com o propósito de Deus, né? Eu não vou dar aula de Missio Dei, mas eu creio que Deus tem propósito para o mundo. Deus vem trabalhando em toda a história, e hoje, na história hoje, e você faz parte dessa grande história, amém, gente? Você fazemos parte dessa grande história. Olha que coisa linda. E tão fofo. Não posso dizer, eu quero fazer isso. Não, porque aquele concurso. Porque... Não, eu faço parte de uma grande história. E a minha história tem que estar alinhada com a dele, não é? Então, meu projeto de vida alinhado com o seu projeto, com os seus propósitos. Então, sabe, gente, eu estou falando isso porque é importante definir vocação. Porque todo mundo... Não sei se vocês já assistiram aqueles programas de coach, né? Os coaches falam assim que... alegria! Então, vocação é alegria, gente, né? Mas, pessoal, palavra de véia, nem sempre vocação definida é alegria na vida. Você está passando um momento difícil no teu ministério, a coisa está difícil, e a gente pensa, será que é para mudar? Será que eu tenho que... Uma das coisas que gosto muito de falar para os jovens, os momentos que mais Deus confirmou minha vocação, era na hora das bombas caindo e bombardeios. Quantas vezes eu falei, eu acho que agora eu vou voltar, né? E naquela hora ali, eu me lembrava do que o Senhor falou para mim aqui no Brasil.
Ele falou claramente comigo aqui. Não vou contar tudo, senão vocês podem ficar escandalizados, como é que Deus falou e tal. Mas eu creio que Deus fala, viu, gente? Quem quiser saber mais detalhes, depois eu te conto aí. Mas Deus falou! Deus falou comigo e Deus falou assim, você vai sofrer muito. Você vai pensar que eu te abandonei. E eu precisava daquilo, sabe, gente? Porque eu ia enfrentar uma situação que, se eu não tivesse aquela definição da minha vocação, tchau, tchau. Já tinha voltado há muito tempo, tinha desistido há muito tempo. Como é importante essa marca de Deus em mim. Então, naquela hora difícil, chorando, eu vou. E aí eu falava, enxugava logo, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí, na mesma hora, eu falava assim, bora lá. Não. Então, nem sempre é só alegria. Vocação, muitas vezes, é lágrima, viu, gente? Está passando um momento difícil? Glória a Deus! Por quê? Não estou dizendo que Deus quer que você sofra. Não é isso. É que a gente vive num mundo que só vende que você tem que ser alegre e tudo é maravilhoso, e tudo é triunfo, e tudo é muito dinheiro, e tudo é maravilhoso, não é? Vocação também é lágrima, né? Eu costumo dizer assim que a nossa vocação é exercida, não é? Quando nós estamos trabalhando a serviço do cumprimento do propósito de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, gente, não estou falando para seminarista ou para quem vai ser pastor missionário só. Você que vai ser, que já é, né, um advogado, alguém que aqui é uma juíza, uma engenheira, um médico, aleluia, vocação é isso, nas diferentes profissões, onde eu estiver, eu reconheço que eu vivo para a glória de Deus e eu faço parte dessa grande história com a minha profissão, minha vocação ali, amém, gente? Vocação não é estar só no clero, mas isso é outra aula, né? O que eu queria falar hoje sobre vocação, quero me manter aqui. Então, é tão lindo a gente refletir. Eu só vou dar umas sapicadas e você depois... Eu queria que você meditasse nesse livro com calma na sua casa. Parece que você está lendo o jornal de hoje. Olha, a sociedade, o contexto que Jeremias estava vivendo, né? Uma situação de desobediência. Povo de Israel, povo de Deus ali, desobediente, longe daquilo que o Senhor tinha orientado, não é? O que marcava aquela sociedade? Só religiosidade sem vida, não é? E é interessante, você pensa assim, você sabe, gente, muita gente chega para mim e fala assim, Nalzena, eu vou esperar mais um mês. Se não tiver nenhuma resposta, eu não vou mais ser missionário. Eu falo, fofa. Um mês, eu esperei aqui no Brasil 5 anos, sabe, para conseguir ir. Quantas coisas, como que nós podemos... Jeremias, gente, pregou quantos anos? 40 anos. 40 anos falando, gente, volta para o Senhor. Pessoal, tal, 40 anos ali com a galera, né? Falando daquela tristeza por estarem longe do Senhor, né? E tantas coisas. Foi uma voz solitária na multidão, chamado muito jovem. Mas é interessante, então eu quero reforçar isso para você. É importante definir sua vocação. Peça a Deus nessa noite. Talvez você tenha alguma dúvida ainda da sua vocação. Definição de vocação, que coisa maravilhosa. Sabe por que eu falo para você? Porque eu estou veinha. E eu posso dizer para você que Deus fecha ciclos. Vocação não envelhece, gente. O que eu fazia lá e jovem, continuo fazendo hoje. Deus vai usar você e Deus vai fechar ciclos na tua vida, amém? Olha, eu entrei em Angola, desacreditada, eu fui trabalhar como enfermeira, Deus usou minha vida, e cuidando de feridos, não sei o quê. Aí, do nada, começamos uma escola. Eu não fui para lá assim, eu vou abrir um seminário. Começamos a estudar a Bíblia, assim, tipo, vamos lá, tal. Começou a juntar pessoas, e aí um dos pastores falou assim, vamos abrir um seminário? Eu pensei, isso aí, né?
E foi assim que começou. Os projetos de Deus começam pequeno, começam assim, vamos, e começou. Então, aquela escola desacreditada, pequenininha do fundo de quintal, hoje, depois de anos, eu veinha agora eu coordeno o programa de mestrado lá. Então, agora eu sou veinha, fico aqui, gente. Né? Então, eu só à distância, online, vou lá, claro, mas é tipo 2 vezes por ano. Então, Deus fecha ciclos, as coisas são coerentes. Amém, gente? Que lindo você saber, para você não perder tempo, para você falar, Senhor, usa a minha vida. E, olha, gente, ninguém tem que ter problema de culpa, que eu tenho que ir na viagem missionária para ser espiritual. Hoje eu falei lá para esse pessoal em Portugal, é um bando de jovens. Falei, você não tem que estar em Portugal ou ir para a China para você ser espiritual. Deus quer usar todo mundo, todas as vocações. Aleluia! Né? Deus precisa de todos nós. Então, como é importante a definição da vocação, não é? Saber quem nós somos. E é isso que vai te segurar na hora difícil. Viu, gente? Pastor, não sei quem é aqui. Missionário, não é? Então, não esteja num lugar só. E é o sonho de todo mundo. Eu quero ser pastor da PIB, né? Eu pergunto para os meus alunos sempre, no meio presbiteriano, não sei como é que é dizer, mas os batistas é PIB, né? Primeira Igreja Batista, né? Então, todo mundo quer ser PIB, né? E na presbiteriana, não sei como é o sonho. Então, ninguém quer estar lá no Jardim Mandioquinha, né? Mas então, saber como nós somos, saber quem nós somos, né? Como é importante, que é o que vai estar nos definindo, nos segurando, né? E foi isso que me segurou ali muitas vezes. Vocês sabem que eu nesse período lá de guerra, gente, nesses anos, a gente foi trabalhando, e muito projeto foi implantado, muita coisa aconteceu, nunca ficamos totalmente parados. A igreja ficou fechada há muito tempo. Chegou um período, ficou 1 ano fechada, mas a gente trabalhando ali. Então, é o que a gente vinha falando... eu não sei com quem nós estávamos conversando aí, que a atuação de Deus, muitas vezes, mesmo que a instituição estiver com situações de precisar, como a gente viu na pandemia, mas Deus continua agindo. Amém, gente? Deus está agindo. Deus vai nos usar. Então, por que eu estou aqui? Era o que eu perguntava sempre, não é? Se você não tivesse certeza, quão difícil ficam as coisas, né? Mas a outra coisa, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, né, o Senhor fala para ele, eu conheço os planos que eu tenho para você, confia, não é? Nessa devocional de hoje, foi lindo um momento quando falava assim, que era sobre aquela passagem que os discípulos estavam no mar, e quando eles veem Jesus andando, né, e aí, se eles pudessem ver assim, Jesus está por aqui, por perto, isso nos basta, né? Isso nos basta. Então, eu conheço os planos que tenho para vocês, para dar esperança, não é um futuro. Clama a mim, te responderei, Jeremias 33, Jeremias 12, 5, não é? Se você correu com homens e eles o cansaram, como você vai competir com os cavalos, não é? Então, nós só podemos realizar o ministério na direção do Espírito se a nossa vocação estiver bem resolvida, então, gente. Vocação resolvida, definida, né? Lá no meio daquela confusão toda, sabe que algumas vezes eu tive pedido de casamento lá. A turma acha que, coitadinho da missionária, coitadinho do missionário. Tem muita menina, muito menino tem medo de ser missionário. Eu não, Deus me livre, vou ficar encalhado, vou ficar... Não. Eu falo sempre, o ideal de Deus, Deus tem alguém para você, né? Eu, quando teve essa situação de terminar meu casamento, ali o Senhor já me preparou. Tanto é que lá tive pedidos, e teve um que insistiu tanto, gente, o pior é assim, eu não estou dizendo que a pessoa era do diabo, hein? Mas o dito cujo, às vezes, não vai te mandar uma mulher feia, tudo assim... E nem para um homem... A coisa que vem para, às vezes, meio que testar a nossa vocação é algo assim que te balança.
E eu me lembro, uma dessas, né? Eu tive vários pedidos lá, mas também você vai falar, Nauzira, como é que era? Não, é que bicho feio num lugar daquele, que não tinha quase ninguém, só guerra, destruição. E então eu era tipo, né, gente? Então. Mas essa pessoa da Cruz Vermelha tal insistia, não, Ana, tal, e cismou comigo, se apaixonou e falou assim: a gente se casa e a gente pode, olha a tentação, você pode ser missionária em tantos lugares do mundo, nós vamos viajar, né, gente? Você mesmo, né? E eu ainda fiz igual Balaão, né? Fui orar. Ai, Senhor, né? Ai, Deus, quase que te dou uma moqueta que tu vai ver só. Aí o senhor, sabe, o senhor falou assim: Nauzira, você tem a resposta. E eu sempre falo para os jovens, para o pessoal assim, tem situações que você tem a resposta. Ai, essa pessoa, ai, esse emprego, sabe, nesse lugar aí, nessa situação, ou com essa pessoa, você pode ser o que Deus quer que você seja? Você tem a resposta. Por isso que é importante a definição da vocação, não é? Mas a outra coisa importante, então, eu vou comendo aqui, cortando, depois se alguém quiser os versículos, eu te dou. A outra coisa importante que o livro nos ensina, vários ensinos a gente tira aqui no livro de Jeremias. A outra aprendizagem sobre a nossa vocação é que nós precisamos ter um compromisso com a nossa vocação. Então, a vocação tem que estar bem definida, resolvida. Tua vocação está resolvida? Você pode dizer assim: eu sei o que Deus tem para mim, né? Mas nós precisamos ter compromisso também com a vocação. É interessante, alguns textos de Jeremias dizem assim, por exemplo, a gente vê aqui no capítulo 23, quando ele enfrentou os falsos profetas, todos os falsos profetas falavam uma coisa, só Jeremias que... Porque ele tinha um compromisso com a verdade. Ele foi fiel àquele que lhe chamou, não é? É como se ele estivesse falando assim: o meu compromisso não é com A, B, C, com o rei, o meu compromisso é com o Senhor. Sempre, então, pregando obediência às Escrituras, né? Vejam só as coisas que ele passou, vou só citar algumas. Foi preso numa cela subterrânea, foi preso no pátio da guarda, amarrado num tronco. Você já foi amarrado? Eu me lembro que, Rose, você falou do Shed, eu estava me lembrando que uma vez, uma das vindas aqui de férias, né? E eu, ai, doutor Shed, eu estava chorando com ele, porque está difícil, porque não sei o que e tal. E aí ele virou para mim e falou assim: a irmã já foi apedrejada? Aí eu, não, tá bom, ok, beleza, né? Mas eu fiquei imaginando Jeremias. Já pensou você amarrado num tronco, espancado, ameaçado de morte, jogado no poço cheio de lama, amaldiçoado, acusado de conspiração, tramaram contra ele. O rei queimou o texto dele quando ele foi ler lá para o rei, foi acorrentado entre os cativos, enfim, quanta coisa. E é interessante, quando tudo parecia perdido, né? Não, olha, o que eu faço, como é que é? Eu já passei muitas vezes por isso. Você já passou? Por acaso você está vivendo alguma situação onde você fala assim: Deus, como é que eu vou sair do fundo desse poço aqui? Eu já estive em situações tão desesperadoras, e uma delas eu cheguei a fazer a oração mais doida da minha vida. Eu falei assim: Senhor, como é que o Senhor vai sair dessa aqui? Porque o negócio foi feio. Tipo, o avião foi embora, ficou todas as coisas na pista, que era tudo coisa que eu tinha arrecadado aqui, computadores, e eu não levava porcaria, viu, gente? A minha oração é que Deus te dê muita visão missionária, não é aquela coisa, missionário de sapato novo? Nossa, missionário, não sei o quê. Que essa é a visão que muita gente tem ainda. Missionário tem que ter porcaria, missionário tem que... Ou vamos dar para a missionária dar coisa usada, sem botão, rasgado, sem zíper. É o melhor, gente, o melhor.
E eu era cara de pau, eu ia nas igrejas fazer campanha e falei, gente, eu quero coisa boa, computador zero e tal, e assim, cara de pau total. Você vai lá no nosso curso agora de mestrado, laboratório, gente, e eu ainda exijo, eu quero Dell, para aguentar, lá na África tem que ser um Dell, e olha, mas por que estou contando tudo isso? Até perdi o fio da meada, tá vendo? A oração louca que você fez. A da oração louca. Eu estava com várias caixas. Foi uma vez que eu levei 22 caixas. Sabe a caixa da Pamper, da fralda Pamper? Que elas são grandonas, assim, bem grandes. Eram 22, cheia de Bíblia, de roupas novas. Eu fazia carta para lojas, carta para fábrica de roupa, carta para fábrica de sapato. Então, tinha tanta doação. E aí, com a situação de guerra, o comandante maluco que aceitava ir na minha região, e eu, como era estrangeira, tudo, me levavam até a pista logo, e eu estava ali, aí o povão vem vindo, invadindo a pista. Não dá para explicar tudo, mas eu acho que vocês tentam visualizar pelos filmes que vocês assistem. Aí o povão, quando vem... Aí o comandante, vendo aquilo, falou assim, chegou na porta, lá falou para mim assim, sobe que eu vou embora. Aí a minha amiga, eu e uma amiga que morava na capital, tínhamos posto só uma caixa no porão, porque lá não tem esse negócio de esteirinha, viu, gente? Que não sei o quê, você que tem que... Agora, sim, o fim da guerra, mas mesmo assim, ainda hoje é difícil, muitas coisas. E aí eu subi, ela falou, sobe, Ana. Eu falei, mas... Eu sei que foi, ele está só ameaçando, e aí quando o povão foi embora... Não, o avião foi embora. E aí foi ali que eu fiquei, Senhor, quanta coisa ficou lá com dinheiro, quanta coisa do povo de Deus, novas. E foi ali que fiz essa oração doida. E sabe o que aconteceu, gente? Eu perdi tudo. O que vocês acham? Fiz essa oração doida, passou uns 10 minutos, 15. Senhores passageiros, nós vamos voltar para a capital. O comandante, eles esqueceram um líder do partido lá. E o partido mandou voltar para buscar o chefe. E aí, quando o avião estava voltando, agora o outro lado da fita, né? Volta o vídeo. Quando a minha amiga ficou lá, ela disse que me xingou, tu conta nome, né? Desgraçada. E ela ficou lá com as caixas. E ela falou, o que eu faço? Ela tinha um fusquinha. E como eu saio dessa pista, dentro da pista, um país em guerra, quem entra na pista de um país em guerra? Loucuras assim, gente, não dá para explicar, mas só para vocês saberem. Aí ela ali falou, eu preciso tirar essas caixas daqui. Então ela pega, vinha vindo um caminhão, né? E ela faz sinal, o caminhão para, e o caminhão, ela falou, eu preciso de ajuda, o senhor consegue tal? Aí o caminhão... parou, ajudou ela, puseram tudo no caminhão. E aí, quando eles estão começando a andar, ele fala assim, olha, o voo do Ambo está voltando. Aí ela fala, siga esse avião, vamos seguir, você quer. E foi assim que, quando o avião para, quem está lá na escada? A minha amiga, gente. Que loucuras. Aí eu, pro comandante... Me ajuda, eu sou missionária brasileira, eu estou aqui sozinha. Eu já tinha o discurso que saía prontinho, assim, me ajuda e tal. E, olha, ele ajudou, toda a bagagem veio, tudo foi salvo, nada se perdeu. Mas só estou contando, assim, quando você pensa que tudo está perdido. Muitas vezes na minha vida já pensei, não, agora não tem jeito. Você está vivendo algum momento assim? Aquele momento que eu falo, agora como é que eu vou sair dessa, não é? Então, Jeremias também, quando estava lá atolado na lama, quem que foi ajudar ele? O improvável, o desprezível, um estrangeiro, não foi amigo. Às vezes fala, eu vou falar com a irmã tal, que tem dinheiro. Quem sabe, vou falar com o gerente. Não, a tua solução não é o gerente. E às vezes Deus vai usar o improvável na nossa vida, amém, gente? Quantas vezes, uma das vezes no aeroporto, eu cheia de coisa, e eu falei, como é que eu vou levar minhas coisas até a pista? E aí tinha um militar assim, eu falei para o pastor, fala ali com esse militar, se ele nos ajuda.
O pastor, não, nem conheço. E todo o país era comunista. Aí eu fui na cara de pau, gente, lá falar, senhor militar, por favor, o senhor não podia nos ajudar? Olha, eu estou com muita bagagem, não consigo chegar até a pista. Gente, esse homem que nunca me viu, pegou, vem cá, e pegou uns moleques, uns meninos, vem cá ajudar. E aí quem não obedecesse o militar, né? E vamos indo para a pista, e foi interessante que pararam ele. Ei, vocês vão aonde? Que eu lá junto, né? Aí ele, tá comigo. Então, loucuras, sabe? Nós podemos passar. Agora, Senhor, de onde me virá o socorro? O que eu vou fazer? Não é? Então, a palavra de Deus diz, né, em Jeremias 23, eu sou o Deus de perto, né? Eu sou apenas Deus de perto e não de longe. Não é? Farei de você uma grande muralha de bronze, Jeremias 15, 20, não é? Enfim, então, a gente vive tempos, gente, onde é inconcebível, não pode sofrer, não pode passar tudo isso, né? A gente vive esse tempo de influencers, de profetas, né? Como é o profeta lá, Power of the Kingdom, né? Não sei o quê, tempos, cada uma que a gente está ouvindo, né? Então, fugir do sofrimento, podemos perder o que Deus queria fazer na sua vida. Amém? Não fuja. Fugir, você pode perder o que Deus queria fazer. Não é? A minha graça te basta, 1 Coríntios 12, minha graça te basta. Não é? Então, aí no capítulo 20, a gente vê assim, quando... deixa eu ler rapidinho, é interessante... O capítulo 20, quando o Senhor, ele fala assim, tu me forçaste a isso, ó Deus, e eu permiti que eu fizesse, mas foi demais para mim, agora virei motivo de piada. E aí ele está ali, arguindo com Deus, tipo assim, o Senhor não contou tudo, né? E eu queria te dizer uma coisa, bem-vindo ao clube. Deus não vai falar tudo para você, porque, ai de nós, se Deus mostrasse para nós tudo, a gente não aguentaria. Se Deus falasse para mim no primeiro dia de combate, quando a minha cidade foi ocupada, teve uma batalha de 55 dias ininterruptos para disputar a cidade. 55 dias sem parar, para disputar a cidade. No primeiro dia, eu já falei, eu vou morrer. Primeiro dia. Aí, no segundo, Senhor, tem misericórdia. Eu sei que... Se no primeiro dia Deus falasse assim, fofa, ainda falta 55 para a cidade ser tomada, e você ainda vai ficar aqui X anos debaixo de bomba, né? Então, é o que Jeremias falou ali, o Senhor não contou tudo, né, Senhor? Gente, simplesmente viva a tua vocação. Senhor, me rendo, me entrega as tuas mãos. Eu conversava ali com o Zé, eu estava falando, Zé, como é bom, na velhice eu estou assim, gente, não estou mais, ai, pai, faz isso. Senhor, a gente vive dias que você tem vontade de dizer, castiga, eu não vou citar nomes aqui, né, gente? Castiga não sei quem, manda fogo sobre não sei quem, enfim, não vou falar nome. Quem não tem vontade? Mas todos os dias, sabe qual é a minha oração? Senhor, abençoa A, abençoa B, abençoa C, abençoa. E cito nomes. Todo mundo. Nós temos, como crentes, gente, ajudar a quebrar muita coisa. Deus nos colocou aqui como pacificadores. E eu falei outro dia, eu quero ser tua filha. Por quê? Lá diz assim, bem-aventurados pacificadores, por quê? Serão chamados filhos. Eu quero. Serão chamados filhos de Deus. Eu quero, Senhor, tem misericórdia. Né? Então, orar, Senhor, abençoa, tem misericórdia. Né? Então, Deus muitas vezes não permite que a gente veja e saiba tudo, não é? Se Ele tivesse revelado. Então, depois a gente vê lá pelo capítulo 38, ele vai falar com o rei, não é? Ele denunciou a religiosidade sem vida, arriscou. É uma vida louca o Jeremias, né? Gente, 40 anos só levando, né? O rei resistia à sua profecia, Zedequias queria manter sua posição, ele falou, cara, olha, e ele fala para o rei, por tua culpa, olha o que vai acontecer e tal. E aí,
é interessante, eu vejo assim, quantas pessoas podem sofrer por causa das nossas decisões. Então, eu estou terminando e queria dizer uma coisa. Ele foi uma voz solitária na multidão, não é? Os falsos profetas eram a maioria. Não, tal, não sei o quê. E Jeremias, corajosamente. Então, gente, é tempo da gente ficar firme na palavra. A gente não se deixar seduzir. Porque, assim, tem coisas que é igual time, né, gente? Se você é corintiano, não adianta. Eu sou São Paulino, eu chegar aqui. Você é corintiano? Ó, tá vendo? Tem cara, gente. Não vai adiantar eu chegar para você, mas olha, cara, o São Paulo, você perdeu. Ó, então, não adianta. O presidente está sendo processado, mas ele é corintiano. Ele ama o Corinthians. Então, tem coisas que nós, como filhos de Deus, temos que fazer o jogo do amor. Deus tem misericórdia. E eu estava comentando isso com o Zé. Eu estou assim, nada vai tirar minha alegria. Sai em nome de Jesus. Eu quero servir o Senhor com alegria, porque os reinos vão passar. Amém, gente? Vai passar reinos, vai passar poderes, vai passar tudo. Mas a nossa vocação vai permanecer, os dons vão permanecer. A palavra de Deus diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não é? Ele não estava nem aí, então, disposto a andar na contramão. Só finalizando a nossa conversa, então, nós temos que ter essa vocação resolvida, definida, não é? Temos que ter compromisso com a nossa vocação. Jeremias foi comprometido, não é? Ai, gente, qualquer coisa. Quantas vezes eu quis mesmo fugir, voltar, mas Deus me pegou, assim. Tem gente que fala assim, Ana, como é que você é a vontade de Deus? Eu falo assim para a turma, gente, eu faço assim, ó, não vão ficar escandalizados, hein? Eu sou assim, sou igual criança. Ó, que eu tô indo, hein? Ó, que eu tô indo. Eu vou indo, e eu falo para eles, se não é da vontade dele, que ele me pegue pelos cabelos, mas eu vou indo. Então, por exemplo, muitos projetos que eu comecei lá, comecei assim. Começamos uma lanchonete, porque eu queria trazer alegria para a cidade. Falei, essa cidade só tem morte, só tem não sei o quê. Aí o pessoal, mas essa missionária é doida, abrir lanchonete na guerra. E, ó, gente, está lá até hoje. Pandemia, não sei o quê, está lá. Sabe o que sustenta o seminário? A lanchonete. Ela sustenta o seminário. As loucuras de Deus, assim, eu estou contando só para dizer que eu não ia ficar lá, Senhor, é da tua vontade que eu abra. E, às vezes tem coisa que está na cara, vamos fazendo, é para a glória dele, vai tentando, não é? Então, nós precisamos finalmente então, ser coerente com a nossa vocação, amém, gente? Seja coerente também, compromisso e agora coerência, ele foi coerente. Não é? Aí, na hora que chega a Babilônia chegou, ele avisou tanto tempo. Aí a Babilônia falou, agora aqui é só morte, vamos acabar com tudo. Aí o Jeremias podia dizer, uhul, isso aí, pega mesmo esses caras, eu avisei, não é? Não é isso, gente? Jeremias podia dizer, manda mesmo, senta a ripa aí, o Nabucodonosor. E aí o Nabucodonosor, a liderança da Babilônia, falou o quê? Olha, vamos com a gente lá para o centro do império. Sai daí, né? Porque aqui vai ficar tudo. E ele podia dizer, ó, fui, tá? Fofos, fiquem. Eu vou lá para Nova York, né? Eu vou lá para Londres, que era o centro, né? Mas o que ele fez? Ele foi coerente. Foi coerente. Eu vou ficar aqui com o meu povo, né? Então, a vocação tem essa coerência, né? Quantas vezes, gente, a gente tem vontade de passar para o lado mais forte? Na igreja tem tanta coisa. Às vezes a gente quer sempre estar com aquilo que há probabilidades, o que tem viabilidade, né? Aí é nisso que eu vejo assim, tantos projetos que eu já convidei pessoas, pode ajudar aqui, então, não sei o quê. Depois que o projeto dá certo, aí todo mundo, né? Então, é assim, bem-vindo ao clube, gente. Então, lá no capítulo 40, o Nabucodonosor, vamos comigo e tal, vamos lá para o centro do império, né? Mas ele ficou com o seu povo, né? Então, seu país em desolação, miséria, destruição, mas é aqui que eu vou ficar, não é? Então, meus queridos, a palavra de Deus diz em Jeremias 32, eis que eu sou o Senhor, não é? Por acaso haveria alguma coisa
demasiadamente maravilhosa para mim, não é? Nós precisamos ser coerentes, então, na nossa vocação. Deus chamou você, seja coerente. Aí tem gente que, eu quero ser pastor, mas escolhe só pelo visual. Não estou dizendo que você vai escolher cruz credo, né? Um homem ou mulher, mas às vezes a gente não tem muita coerência nas escolhas. Eu não sei quem assistiu o filme O Maestro, não é? A vida do maestro Martins. Ele, sendo um maestro, isso aqui para ele, um pianista, é o quê, gente? É o instrumento da sua vocação. Eu trabalhei em centro cirúrgico, eu trabalhei na equipe do Dr. Zerbini. A mão de um cirurgião, ela tem, como que fala? Seguro. Porque é aqui que está o ganha-pão dele, aqui é a sua vocação, aqui é o seu instrumento, é isso aqui que eu tenho a capacidade que outros não têm, né? Então, eu tenho que cuidar. Aí, viu lá do hotel, a molecada jogando, desceu, tal, vamos jogar. E ali aconteceu um acidente. Foi o primeiro acidente com a mão. E depois de alguns anos, depois de um recital na Bulgária, uma mulher lá, né? No Rio fala piriguete, aqui eu falo as pistoleiras, né? Então, cuidado com as pistoleiras. Eu sempre falo para as meninas, cuida do seu namorado, cuida do seu marido, porque as pistoleiras... Agora, tem pistoleiro também, né, gente? Então, pistoleiro é porque dá tiro para todo canto, né? Para ver o que vai cair por aí. E ele foi na conversa da pistoleira lá e tal, e era uma armadilha... Pegaram ele, deram uma surra, acabou com o braço dele, né? Sua vocação. Não estou dizendo que ele ia ficar sempre... Mas, enfim, coerência, não é? Na vocação. Então, a vocação, como eu disse para vocês, não vai envelhecer. Deus fechou esse ciclo na minha vida. Tudo tem seu tempo. E sabe que no meio de bombas lá, uma das vezes, o pastor que me convidou para ir... Ele tinha saído, todo mundo fugiu da cidade, né? Numa guerra forte em Kiev, a essa altura muita gente já está fora de Kiev, mas muitos querem ficar. E muita gente tinha fugido. E esse pastor descobriu onde eu estava, porque nos esconderijos você vai rodando, porque, vou supor, aí começa a cair muita bomba aqui no Servo de Cristo, vamos fugir ali para o Ibirapuera. Não, Ibirapuera não, porque é aberto, né? Mas, enfim... A gente procurava lugar fechado, foge. Então, você vai circulando, não sabe mais onde está. E ele descobriu onde eu estava. Ele tinha fugido com um grupo, e o grupo falou assim, pastor, nós conseguimos uma trilha para ir para o litoral e escapar da guerra. Aí ele falou, mas eu tenho que ir lá buscar a missionária. Gente, ele veio na cidade, arriscou a vida no meio daquela loucura, e falou, eu vim buscar a missionária. Aí todo o pessoal do meu abrigo falou assim, olha, Nauzira, eu falei, não, eu vou ficar aqui com vocês, de jeito nenhum que eu vou sair. Sabe, gente, então não era questão de heroísmo, coerência. Até agora estamos aqui e é aqui que nós vamos ficar. Então, o Senhor fecha ciclos. Se eu tivesse interrompido, faz decisão meio fio de escapado da vida, né? Você não vai contemplar o que Deus vai fazer, não é? Então, o outro ensino, alguns ensinos que eu deixo para nós aqui, eu só vou pontuar alguns que destaquei. Então, nós devemos ter foco na nossa vocação. Amém, gente? Amém. Foco. Determinação, não é? Crise sempre vai existir, viu, gente? Sempre vai existir crise, sempre, né? Deus promete sua presença. Isso que é importante. Já dizia o Franklin, o Benjamin Franklin, a bússola, ela sinaliza o que é norte e o que é sul. Vai ali, mas não te diz como vai ser. Mas o importante é que você tem certeza, ele está comigo. Isso é que importa. No ministério, na nossa profissão, você está numa empresa, está sendo perseguido, faz o teu melhor. Eu tenho aprendido isso, gente. A coisa mais linda da vida, eu vou dar o meu melhor. Não me interessa se o governo sei quê, se o governo lá do país X, se o Y. Eu, a Nauzira, quero fazer o meu melhor
como serva de Deus. Eu vou partir desse mundo, quero deixar um legado. Eu tentei fazer o melhor. Não tem que ficar só... Porque parece que a gente vive agora só reclamando, né? Não, porque você abre o noticiário, só pensa naquilo, né? Então, um outro ensino, já falei, né? Que os grandes impérios viram pó. É isso aí, aprendi isso na vida. Como as coisas mudam, sabe, gente? O seu propósito pode ser o seu próprio processo. Fica atento a isso, tá? Esse processo que você está vivendo, não é? O propósito de Deus é capacitar-me para ver. Essa frase eu tirei de hoje, da devocional. O propósito de Deus é capacitar-me para ver o que Ele pode, né? Para ver que Ele pode andar por sobre as tempestades da minha vida. Exatamente agora. Que foi o que os discípulos não viram. Ficaram com medo, não sei o quê. E o que Jesus queria trabalhar ali era isso, que eles se capacitassem para poder ver, apesar da tempestade, que Jesus estava ali, né? Então, e é interessante assim o que Deus fala para nós, e sem nenhuma praia à vista. O Chambers, a devocional do Chambers que eu faço, ele falou assim, Deus queria ensinar e não tinha praia à vista, viu, gente? Ai, onde que está a praia? Não tem. Mas eu quero saber que Ele está aqui. Amém? Amém. Ô, glória! Quantas vezes, gente, lá no campo, eu fiquei, ai, meu Deus... Sabe, eu já fiz isso na janela, de você ir lá na janela e falei, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Mas o socorro sempre veio, gente. Sempre veio, né? Então, é o processo que pode glorificar Deus também. Então, eu queria finalizar dizendo para você, eu não sei quem falou isso, mas eu tenho procurado fazer dessa frase uma marca na minha vida, né? Existem muitos motivos para desistir. Muitos. Todos nós podemos ter. Por isso, você precisa encontrar. Por isso, nós temos que estar certos sobre a razão que eu tenho para continuar. Amém? Motivo para desistir você tem. Eu tenho, todos nós temos. Então, eu vou repetir. Existem muitos motivos para desistir. Por isso, precisamos encontrar ou estar certos sobre a razão para continuar. Então, conselhos da véia para vocês. Livro de Jeremias, coisa linda, maravilhosa, a palavra de Deus, né? O grande ensino desse livro para mim é sobre vocação, né? Alguém que foi fiel à sua vocação até o fim, não é? Deus quer fazer coisas lindas, maravilhosas em sua vida e através de você. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso e misericordioso, Pai. Obrigada porque o Senhor, Pai, nos dá dons, o Senhor nos capacita com dons, o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. O Senhor não deixou a gente sozinho aqui, sem condições de suportar tudo. O Senhor deixou o teu Espírito. Que coisa linda, Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito é que nos dá força, as condições de viver nesta vida aqui, Senhor. Obrigada, Pai, pela vocação que o Senhor distribui, a vocação que o Senhor deu a cada um. E esse teu movimento pelo mundo, o Senhor é um Deus que trabalha, que está agindo, um Deus maravilhoso, que vai cumprir teus propósitos na história, e o Senhor está agindo. Louvado seja o teu nome, e prepara-nos, Senhor, dá-nos essa sensibilidade para estar atentos ao teu movimento, ao que o Senhor quer fazer no mundo, no nosso bairro, na nossa cidade. Pai, dá-nos sensibilidade a Ti. Queremos, Pai, definir nossa vocação para trabalhar em cima disso. Queremos um compromisso, Pai, nos comprometer com a vocação que o Senhor nos deu. E queremos, Pai, essa coerência, ser coerentes com a vocação que recebemos de Ti. Obrigada, Senhor.
muito obrigada pela tua palavra maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Desculpa que falei demais. Obrigado, Ana. Obrigado. Então, gente, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui. Das muitas coisas que a Ana compartilhou com a gente, quais são as 3 coisas que você precisa levar para esse semestre? Anota no seu celular aí, pensa um pouquinho. Quais são as 3 coisas improváveis ou que você precisa considerar como um kit importante para atravessar esse semestre de aula? Um desafio. Quais são as 3 coisas? Pensa um pouquinho, anota. Uma delas é ler o livro de Jeremias, né? E olhando com essa questão da vocação, as lutas vocacionais de Jeremias no meio da adversidade, né? No curso de prática pastoral, a gente conversa sobre isso, né? Quem é fiel no pouco, problema. Sobre muito problema, Deus nos coloca, não é verdade? E isso é bênção, né? No ministério nunca diminui problema, só muda, mas não diminui. É pior que louça, né? Louça aparece o tempo todo. 3 coisas. Alguém quer compartilhar uma dessas coisas? Em voz alta? Olha, eu vou levar essa frase ou essa advertência ou essa palavra comigo. Sim. Ter certeza da minha vocação. Isso. Para poder superar as crises, né? Saber por que eu estou aqui. Joia. Uma outra frase? Sim. Ter compromisso. Compromisso. Ótimo. Raíza. Aprender a usar minha vocação onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. Alguém mais? Sim. As dificuldades sempre vão ter muitas, mas a gente precisa lembrar que nos manter no chamado. Isso. Ótimo. Que outra frase? Ou expressão? Palavra. Seja coerente com a sua vocação. Qualquer que seja a situação, seja coerente com a sua vocação. Tá bom. Alguma outra expressão? Não? Tá bom. Sim. Pode, sim. Eu não sou aluna, mas a palavra da Ana, ela nos desafia aquilo que ser coerente. Muitas vezes não é um curso, não é uma formação, não é um diploma, não é um canudo que te faz fazer missão. Não. É a tua vida que te leva. Isso. Então, tocou muito no coração nesse sentido. É fazer missão independente da minha formação. Isso, ser obediente, né? Olhar para as suas mãos e perguntar para o Senhor quais são os peixinhos e os pãezinhos que eu tenho aqui nesse momento para responder esse desafio que está diante de mim, né? Mas é pouco, ele é pouco, na sua mão é pouco mesmo. Coloca na mão do Senhor que vai ser mais que suficiente, né? Isso. Muito bom, gente. Vocês estão atentos e preparados, né? Tá certo. A gente pode orar agora, Eli? Tá bom. Então, a gente costuma dedicar um tempo de oração ao Senhor e a gente faz isso de joelhos para quem puder entrar nesse semestre e poder orar. Quem puder ajoelhar, quem puder. Quem não puder, né? Nos acompanha aí mesmo sentado. Senhor, obrigado pela Tua palavra compartilhada de maneira tão viva, ilustrativa,
criativa e profunda como recebemos hoje. Tua palavra que é eterna, o Teu Espírito que é eterno, a quem queremos dedicar, Senhor, a nossa vida, dedicar esse período de estudo nesse semestre. Que, mais que atividade acadêmica, seja uma oportunidade, por meio das leituras, da reflexão, de um encontro profundo contigo. Que o Senhor nos fale de muitas formas, de muitas maneiras. Que as leituras possam nos ajudar a sermos mais obedientes ao Senhor. Que Teu Espírito nos visite com sonhos, com as visões. Que Teu Espírito se faça presente no meio das crises. Que a gente receba do Senhor a visão, o consolo, o encorajamento e a força para seguir nesse semestre. Oramos assim, não somente por nós, mas por todos os alunos da escola, por todos os professores, por toda a equipe de trabalho. Sem a Tua força, sem a Tua graça, nós não conseguiremos atravessar essa jornada. Nós suplicamos ao Senhor que nos auxilie, que nos pegue pela mão e nos conduza nessa jornada desse semestre. Que o nosso coração esteja disposto e atento cada vez que a Tua palavra for aberta em nossa frente. Que a gente possa alimentar esse anseio, esse desejo desse encontro profundo contigo. Mais do que inteligentes, Senhor, nós queremos ser obedientes ao Senhor. Então, por favor, Senhor, nos conceda, pela Tua graça e misericórdia, pela Tua bondade, um semestre profundamente rico, transformador, que amplie a nossa perspectiva, que afine o nosso coração junto com o Teu coração. Que o nosso serviço na igreja, no lugar onde o Senhor nos colocou, possa ser de edificação para muitas vidas. Faz essa obra em nós uma vez mais, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade até o dia de hoje, nos acompanhando, e dedicamos ao Senhor, confiados na Tua bondade e na Tua companhia por esse semestre. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Eli? Boa noite, pessoal. Muito bom vê-los pessoalmente, né? A maioria de vocês que eu vejo na telinha. Obrigada, Nauzira, obrigada, Ziel, por uma noite tão inspiradora. A gente estava com bastante dificuldade aqui no começo do ano, para quem acompanhou um pouquinho. Foi mudança, foi um semestre muito difícil para a equipe, vários adoeceram, foi um semestre muito difícil. E agora, para quem deu uma espiadinha lá, está tendo reforma lá em cima, enfim. Mas até aqui o Senhor cuidou e o Senhor cuidará desse caminho para frente também, né? Só queria dar alguns avisos para hoje, para quem está com aula hoje. Daqui a pouquinho, às 9 horas, começa a aula. Hoje tem grego, introdução à filosofia e teologia, pregação expositiva e livros históricos. Se você quiser assistir daqui, apesar de que vão ser online, se você quiser assistir daqui, fica à vontade, até às 10 horas a gente está por aqui, tá bom? Outra coisa, amanhã, então, começam as aulas normais. Amanhã à noite, para quem tem aula, é às 7 horas, não às 9, só hoje que é às 9, tá bom? Se você não fez matrícula, ainda dá tempo, porque é a primeira semana, corre um pouquinho que dá para fazer, tá? Sobre as instalações aqui, para quem quiser vir estudar, ficar aqui, é super à vontade. A única coisa que a gente pede é que vocês avisem, porque às vezes a secretaria saiu para almoçar, enfim, só para a gente organizar por aqui. A biblioteca ainda não está disponível, mas se você precisar de um livro urgente, a gente até corre atrás. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas metade da nossa biblioteca antiga foi doada, por falta de espaço, mas ainda tem os livros básicos aqui e tal, que a gente vai reorganizar e que vocês podem tirar ao longo do processo aí, né? Então, se você precisar de algum livro, procura a secretaria que a gente vê, tá bom? Como que a gente vai fazer isso. Mas tenham muita paciência com a secretaria, tá bom? Porque todas as matrículas chegaram praticamente ontem, hoje.
Então, as meninas estão na loucura aí, tentando cadastrar todo mundo. Se você não tiver no seu grupo do WhatsApp, procura a secretaria. Se você não tiver o link, procura a secretaria, mas seja um pouquinho mais paciente, que elas estão com muita demanda, ok? Acho que é isso, né, Ziel? Esse ano, se vocês viram na telinha, a gente faz 35 anos, graças ao bom Deus. A nossa comemoração vai ser lá no final do ano, que é quando a gente faz o aniversário mesmo do seminário. Vai ser em dezembro, a gente vai divulgar sobre isso também. Mas, antes disso, na nossa Semana Teológica, que é a última semana de outubro, a gente tem uma atividade junto com a Igreja Batista Urbana, que é uma conferência que a gente vai fazer com eles. Então, vocês todos estão muito convidados, mas tem que fazer inscrição. Tem poucas vagas. Os alunos do seminário têm desconto. Então, faça inscrição. A gente vai ter Miroslav Wolf, Ian Provan, presencialmente, e Chris White, mais online. Né? Então, o Ian Provan e o Miroslav Wolf vão estar aí. Então, aproveitem. São excelentes teólogos, e eu acho que são imperdíveis, né? Estar os dois juntos. Tá bom? Então, a última semana de outubro vai ser na nossa semana teológica, ou semana sabática aqui, que não vai ter aula naquela semana. Os professores devem entregar os planos de ensino aí no primeiro dia de aula. Alguns professores devem ajustar alguma coisa, mas, em geral, essa semana não vai ter aula. Tá bom? Mais alguma coisa? Pastor Shen, que é o nosso reitor, hoje está em reunião com a liderança aí do seminário, né, que é o conselho. Ok. Então, ele pede desculpa por não estar presente aqui, mas nas outras oportunidades vocês vão conhecê-lo, que para quem não conhece. E esse ano a gente tem uma coisa muito especial também, a gente vai ter um honoris causa, Demin honoris causa, né, do doutorado, com Ricardo Barbosa e Osmar Ludovico. Né? A gente vai, com muita alegria, dar esse certificado para eles. Vai ser no final de novembro. A gente vai avisar para vocês também, tá bom? Vai divulgar, vai avisar, mas já deixem aí anotadinho. A gente tem uma grande alegria de tê-los conosco e de dar esse diploma para eles, que passaram a vida se dedicando ao ministério, à palavra, e agora, né, vai ser um momento bem importante para eles também, para a gente também, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo dia de hoje. Voltem com segurança. O seminário está sempre aberto aqui para o que vocês precisarem. Como o Ziel comentou aqui, a gente ora por vocês, por todos os alunos. Então, independente de vocês mandarem ou não pedido de oração, a gente ora por vocês. Então, mandem e atualizem para a gente saber, né, se a gente está orando certo. Mas a gente tem uma alegria muito grande de recebê-los, de orar por vocês, de se importar, de ler os e-mails e falar, olha, gente, funcionando, está funcionando, a gente está orando e está funcionando. Então, a secretaria fica muito feliz. Uma vez por semana a gente tem uma reunião da secretaria mesmo, e nessa reunião a gente compartilha a vida de alguns alunos, o que está acontecendo, a gente ora junto. É um momento bem bacana, né? Nessa semana, na quarta-feira, a gente tem uma reunião pedagógica com os professores, a gente também fala de vocês, fala dos alunos, ora junto, pensa junto o que a gente pode fazer para melhorar e para alcançá-los, no sentido de como a gente consegue abençoá-los no momento que vocês estão vivendo, e cada um está no seu momento diferente. E esse é o nosso desafio, entender o que Deus está fazendo na história de vocês e como a gente se encaixa aí. Né? A gente fala brincando de como que surfa, né? As ondas que Deus coloca aí. Mas é gratificante e a gente agradece muito pela vida de vocês, pela forma como Deus usa o seminário também para abençoá-los. Né? Então, orem por nós, orem pelas mudanças que acontecem, são muitas e às vezes muitas ao mesmo tempo, desde funcionários, de prédio, de tudo ao mesmo tempo, mas é uma alegria ver como Deus trabalha, né, na vida pessoal de vocês. Tá bom? Muito obrigada e boa noite para vocês.